galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso conteúdo dessa aula falando sobre divisão celular, ou então divisões celulares. Por quê? Porque são dois tipos de divisão celular, certo? Quais são essas divisões? São a mitose e a meiose. Então, nessa aula de agora, nós vamos falar das principais características de cada uma, dessas divisões celulares e das etapas que constituem ela. Tudo bem? Então, bora lá para mais um vídeo. Divisão celular, mitose e meiose. Pessoal, essa aula de hoje ela é uma aula um tanto quanto extensa, tá? Então é necessário um pouco de concentração de vocês e paciência, porque são vários detalhezinhos que nós temos que discutir nesses dois processos de divisão celular, tanto a mitose quanto a meiose. Eu vou começar a explicar, primeiro a diferença geral entre as duas, depois eu vou explicar para vocês a mitose. Entendendo a mitose, fica muito mais fácil a gente aprender depois a meiose, tá? Aí fica até mais rápido para a gente um pouquinho. Então, vamos lá começar. Divisão celular, mitose e meiose. São processos que as células utilizam para se fazer a divisão, para originar novas células. E ela tem essas duas formas de divisão, a mitose e a meiose. A diferença delas é que a meiose ela vai reduzir o número de cromossomos originais. E a mitose, a divisão, ela mantém os mesmos números cromossômicos. O que eu quero dizer com isso? Acompanhe comigo nessa figura aqui ao lado. Primeiro, a mitose. A gente partindo de uma célula mãe que dará origem a duas novas células filhas, ela tem um número cromossômico diploide, 2Ns. Então, acompanhe, ó, que lá nós temos no interior desse núcleo 4 cromossomos, tá? Sendo que esses cromossomos eles são pareados, né? Então por isso que eles é um indivíduo diploide, né? Então nós temos 2 cromossomos para cada par, tá? No final dessa divisão aqui, ó, da mitose, ela vai originar duas novas células filhas, tá? E nesse processo aqui, olha só a célula filha, ela também é 2N, tá? Igual à célula mãe que deu origem a ela. Então, a célula mãe e as células filhas, elas têm números cromossômicos equivalentes. Nesse processo de divisão em que se mantém o número cromossômico, ela é chamada de mitose. Já ao passo que a meiose é uma divisão onde a célula mãe, também aqui ó, 2N, ela sofre dois processos de divisão. O primeiro processo de divisão, que é chamado de divisão reducional, por quê? Porque ó, de uma célula 2N, ela originou duas células com o número cromossômico N, haploides. Então ela já reduziu, daqui para cá, ela reduziu nessa primeira divisão. E na segunda divisão dela, cada célulazinha nessa originada, ó, N, ela vai se dividir novamente, formando duas novas células, também com o número cromossômico N. Então, nessa segunda etapa de divisão, da meiose, ela é uma etapa equacional. Por quê? Porque ela mantém equilibrado o número de cromossômicos. Mantém o mesmo número cromossômico. Então, aqui é haploide, aqui também é haploide. Ao passo, então, que essa divisão de meiose, ela parte de uma célula originária 2N e origina 4 células haploides N. Ok? Então, esse é o processo, essa é a diferença básica desses dois processos. Tá? A mitose é uma divisão que mantém o mesmo número cromossômico e a meiose é uma divisão que reduz o número cromossômico, tá bom? Vamos lá, mostrando só um pouquinho isso ainda nessas diferenças, com mais detalhezinhos aqui, ó, de uma célula originária aqui, ó, né? Ela, quando acontece o processo de mitose, antes de iniciar a mitose, o que ela faz? Ó? Ela vai duplicar cada um desses cromossomos. Aqui, ó, ela estava o cromossomo simples, tá? Antes de iniciar, ela fez o quê? Duplicou. Então, ela formou esse cromossomo nesse formato que a gente conhece melhor, né? Então, aqui, ó, ela ainda é uma célula 2M, tá? Aí, o que acontece? Ela vai fazer, a divisão celular e ela vai arrastar para cada uma dessas partes, nessas metades da célula, ela vai arrastar uma cromátide irmã. Então ela separa esse cromossomo ao meio e divide em duas cromátides. Aí elas deixam de ser cromátides e viram cromossomos, tá? Então no final desse processo, olha só, que nós vamos originar duas novas células filhas com os mesmos 4 cromossomos da célula mãe original, tá? Então ela manteve o mesmo número cromossômico, uma mitose, então.
Já a meiose, de 4 cromossomos originalmente aqui, ó, na primeira divisão, né, meiótica dela, ela originou o quê? Duas células filhas com 2 cromossomos apenas, ou seja, metade do conjunto gênico da célula original, certo? Na segunda divisão da meiose, essa célula aqui, ó, ela vai dividir esses cromossomos aqui ao meio, tá? Uma cromátide para cada lado. Então, isso faz com que ela mantenha o mesmo número cromossômico dessa célula aqui para essa outra célula aqui. Ao passo que no final dessa divisão inteira, nós teremos 4 células filhas com metade do conjunto gênico da célula-mãe original, certo? Portanto, uma divisão de meiose. Aqui está mostrando para a gente só, né, uma figura com uma troca de material genético entre cromossomos homólogos, mas isso a gente vai estudar com detalhes ainda nessa aula um pouquinho mais para frente, tá bom? Então não vou comentar por enquanto sobre ela. Partindo então, mitose, tá? Aqui ó, é um tipo de divisão celular em que a célula dará origem a 2 novas células com o mesmo número cromossômico, tá? Então ela mantém em equilíbrio esse mesmo número cromossômico. É aquela mesma figura que eu já tinha colocado para vocês aqui em detalhe, tá bom? Para essa divisão de mitose, nós estudamos ela em fases, tá? Para entender ela, a gente tem que entender cada uma das etapas que leva a esse processo de divisão, tá bom? Então, os processos de divisão estão ilustrados aqui, ó, né? E são esses o nome das etapas. A primeira etapa é uma etapa que, na verdade, ela antecede a divisão celular, tá? É uma etapa chamada de intérfase, tá? Aqui a célula, aqui, ó, a célula ela não está se dividindo ainda, mas ela está fazendo o quê? Ela está se preparando para fazer a divisão, tá? Então é uma fase em que a célula se prepara. Se prepara fazendo o quê? Se prepara duplicando o material genético, tá? Ela não vai ter que manter o mesmo número cromossômico. Como que eu vou dividir uma célula, né, em 2 partes sem dividir o cromossomo, tá? Sem dividir o número cromossômico? Para não ter redução, eu tenho que fazer cópias dele, né, para mandar uma cópia para cada célula, tá? Então, nessa fase de intérfase é uma fase preparatória, onde a célula vai duplicar o seu material genético, organelas, para se fazer, né, essa divisão. Agora, continuando, né, a primeira etapa da divisão da mitose, ela é chamada de prófase, depois metáfase, depois anáfase e por fim a telófase, tá? Ela vai terminar numa próxima etapa chamada de citocinese, em que é a etapa de separação, tá? Onde ocorre efetivamente a separação dessas células em 2, tá bom? Então vamos começar a detalhar essas fases. Primeiro, na intérfase, tá? Então se a gente considerar aqui, ó, esse gráfico, considerar sendo como ele inteiro, né, é o processo de divisão celular, a gente nota que a maior parte do tempo a célula não está se dividindo. A célula ela está na fase do que, ó? Olha só esse roxinho aqui, ó. A maior parte do tempo de uma célula ela está na fase de intérfase, onde ela não está ainda se dividindo, tá? E a fase de intérfase ainda é dividida em 3 etapas. Quais são essas etapas? A fase de G1, que é uma fase de intervalo, né? G de gap, do inglês, né? Então, essa fase é uma fase de intervalo, onde simplesmente ela tem uma fase de crescimento da célula, mas não está se sintetizando nada ainda aqui, tá bom? Já nessa fase S, tá? É uma fase de síntese, é uma fase de crescimento, tá? Então aqui é onde a célula está produzindo todo o material que ela necessita para fazer essa divisão celular. Então ela está duplicando principalmente o material genético para que ele seja dividido, tá? Então ele duplica os cromossomos nessa fase S da intérfase. E prosseguindo, ela entra na fase de intervalo de novo, chamado de G2, tá bom? Que essa fase G2 é a fase que antecede, então, a primeira fase da divisão, né, mitótica, que é a divisão da prófase, tá bom? Aí vem prófase, né, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese, que é a divisão.
Notem que aqui, né, nesse gráfico, né, especificamente, tem uma fase de prometáfase. Tá? Alguns materiais didáticos consideram essa fase de prometáfase, outras não. Né? Outras já de prófase pula direto para a metáfase. Mas é só saber que quando tiver a fase de prometáfase, ela junta, né, ela pega o finalzinho da prófase com o início da metáfase. Tá? Mas a gente vai entender agora quais são essas fases. Tá? Então, ó, como eu falei para vocês, a fase intérfase é a parte da célula onde ela se prepara para fazer a divisão celular, é a parte em que a célula fica por mais tempo, tá? Fase G1 de intervalo, S de síntese, é onde os cromossomos se duplicam, olha aqui, ó, saem, né, de cromossomos simples e vem para cromossomos duplicados, tá? E a fase G2, que é uma fase ainda de gap, né, de intervalo, tá? Que antecede a divisão. Aqui eles já estão duplicados. Vamos lá. Começando então as divisões. A primeira fase é a fase de prófase, tá? Note bem, o que acontece na prófase? Acontece a condensação do material genético, a espiralização. Então, os filamentos de DNA, eles saem de fita, né, de fita dupla e começam a se espiralizar, tá? Começam a tornar aquelas configurações, né, dobramentos primários, secundários, terciários, né, da fita, né, de DNA, não da proteína, para se formar uma estrutura cromossômica, tá, mais condensada. A gente costuma fazer uma analogia assim, ó, né? Você tem um filamento de DNA que ele está ali, né, sem estar espiralizado, ele fica mais difícil de transportar do que ele estando todo enrolado. Pensa comigo, o que é mais fácil você transportar? Uma linha, né, toda esticada ou uma linha enrolada em um carretel? Tá? É muito mais fácil e seguro a gente transportar essa linha no carretel. Então, por isso que é importantíssima essa etapa de condensação do material genético. O que começa a acontecer? Desaparecimento do nucleolo. Ah, professor, o que é mesmo o nucleolo? O nucleolo é aquela regiãozinha, né, mais escura que fica dentro do núcleo, responsável por produzir, né, os RNAs ribossômicos para a síntese de DNA. Só que, se o DNA está sendo todo ele compactado, ele fica difícil se fazer a leitura desse DNA todo compactado, tá? Então, ele não tem mais produção de proteínas, né? Não tem mais transcrição e tradução. Então, para que você precisa de um nucleolo? Então, esse nucleolo se degenera, tá? Acontece a duplicação dos centríolos. Aqui entra, né, aquela organela que a gente falou para vocês já antes, centríolos, né? Que são organelas específicas de células eucarióticas animais, né? Que tem como função refazer a emissão de fusos para fazer a divisão celular. Então aqui a gente vai ver a importância delas. Então ocorre a duplicação dos centríolos e a migração deles para regiões opostas à célula, um para cada lado diferente. Os centríolos eles começam a produzir os fusos, tá? Chamados de fusos acromáticos. Então seriam como se fossem cabos que eles começam a emitir aqui para se fazer a divisão do conteúdo do material genético para cada lado da célula, tá? E uma etapa bem marcada, né, bem marcante nessa divisão é a etapa de desaparecimento da carioteca. Então, a membrana nuclear começa a se desintegrar, tá? Por quê? Porque ela está protegendo o material genético. Eu preciso romper essa membrana para eu poder separar o material genético para os dois lados da célula, tá? Então, essas são as etapas da fase de prófase. Continuando. Depois da fase de prófase, vem a fase da metáfase. A fase da metáfase é a fase em que ela se caracteriza pelo máximo grau de espiralização do material genético. Então aqui é onde os cromossomos estão mais gordinhos, mais curtinhos, e é a fase em que é possível, através de uma preparação e uma análise no microscópio, visualizar esses cromossomos. Tá? Os cromossomos eles ficam também centralizados, tá? Numa formação chamada de placa equatorial. Os cromossomos ficam todos aqui alinhados na região central, tá? E a outra característica é que nessa etapa os fusos acromáticos que são emitidos pelos centrômeros, eles se ligam, né, pelos centríolos,
eles se ligam aos centrômeros. O que é centrômero? É aquela regiãozinha no meio de um cromossomo, tá? Onde ocorre a união dos dois filamentos duplicados. Tá? Então, nessa etapa aqui da metáfase, são essas 3 características principais que demarcam essa etapa aqui. Continuando, a etapa da anáfase. Tá? A etapa da anáfase começa a se fazer a separação do material genético para lados opostos da célula. Né? Começa a separar o que é seu, o que é meu, de uma célula filha da outra. Tá bom? Então, como que acontece isso? Os fusos acromáticos, né, que foram emitidos pelos centríolos, eles começam a se encurtar, trazendo cada pedacinho de uma cromátide para cá. Né? Então, traz uma cromátide para cá, a outra cromátide para lá. Uma cromátide para cá, a outra cromátide para lá. Certo? Quando eles separam as cromátides irmãs de um cromossomo homólogo, elas passam a ser consideradas cromossomos. Tá? Então, esse aqui é um cromossomo, esse aqui é outro cromossomo. Tá? Então, nessa etapa da anáfase, são essas 2 etapas principais aqui, né, de encurtamento dos fusos e a separação das cromátides irmãs dos cromossomos homólogos. Tá? Perdão, dos cromossomos. Essa outra etapa, né, a próxima, é a etapa de telófase. Tá? Eu não lembro direito o que é uma telófase. É só a gente pensar que a telófase é um processo praticamente o inverso da prófase. Tá? Da primeira etapa. Então, o que é feito ou desfeito na prófase é feito e desfeito é o inverso aqui na telófase. Então, lá na prófase ocorre a espiralização. Aqui ocorre a desespiralização dos filamentos de DNA. Lá ocorre o desaparecimento dos nucleolos. Aqui ocorre o reaparecimento. Lá na prófase ocorre, né, o surgimento dos fusos. Aqui ocorre o desaparecimento dos fusos acromáticos. E lá na prófase ocorre a destruição da carioteca. Aqui ocorre o quê? A reconstrução da carioteca. Tá? Então, nessa figura, a gente é possível ver o quê? Ó? Que agora a célula começa a separar em 2 novas células filhas, mas elas estão ainda conectadas. Tá bom? E a última fase é a fase de citocinese. O que é essa fase de citocinese? Tudo agora já foi, né, separado, o que vai para uma, o que vai para outra célula. Só falta efetivamente fazer o quê? A separação do citoplasma, dividindo em 2 células filhas. Então essa etapa é chamada de citocinese. Tá? Então ela ocorre a separação. Como que ocorre essa separação? Fazendo o surgimento desse anel contrátil. É como se fosse um anel que vai estrangulando o citoplasma aqui, ó, né? E até ele se separar em 2 novas células filhas. Certo? Então essa etapa de citocinese é a etapa que encerra a fase da mitose. Tá bom? Encerra também a fase da meiose. A gente vai ver lá na frente, tá? Mas aguenta aí. Vamos analisar, através desse gráfico, a quantidade de DNA presente em cada uma das fases da mitose, certo? O que eu quero dizer com isso? Lá na fase de intérfase, o que era a fase de intérfase? Era a fase que antecedia a divisão celular. É essa fase aqui, ó, a fase G1, S e G2, tá? Daqui até aqui, ela é a fase de intérfase. Na fase G1, acontece alguma coisa? Não, é um intervalo, né? É um gap ali. Ó. Então, a quantidade de DNA, né, ela é inicial e constante. Tá? Na fase S, é a fase em que ocorre o quê? É a fase de síntese. Ela ocorre a duplicação do material genético. Ou seja, a quantidade de material genético agora, ela é duplicada. Tá? Então, olha só a curva, né, da quantidade de material genético. Tá? Ela vai subindo essa linha aqui. Né? A curva é uma linha. Ela sobe e duplica. Então, de x inicial, ela vai para 2x, né, no final da fase S da intérfase. E na fase G2, é outro intervalo que a célula dá. Tá? Ela fica aqui na fase G2 até o finalzinho dela. Daqui, ó, começa a primeira fase da divisão, que é a prófase.
Na prófase tem divisão do material genético? Não. Tem o quê? Tem desaparecimento de nucleolo, formação de fusos, duplicação do centríolo, né? Desaparecimento da carioteca, mas não mexe no número cromossômico, tá? Na fase da metáfase tem divisão do material genético? Não, né? Aqui acontece o quê? Aqui acontece que os cromossomos têm máxima espiralização, estão na região central da placa equatorial, né? E aí é que a próxima etapa é a etapa da anáfase. Aqui sim, né, as cromátides, elas começam a ser divididas, né? Então o cromossomo, ele se separa em duas cromátides e vai uma para cada lado. Então aqui a quantidade de material genético, ela começa a reduzir, né? E ela cai, né, até o nível, né, pela metade aqui, inicial que nós estávamos. Certo? Eu lembro que eu estou falando de quantidade de DNA, eu não estou falando de número cromossômico, tá? Então, ele parte e chega pela mesma quantidade inicial que ele estava. Aí vem a fase de telófase, né, que ele começa só a separar o citoplasma, né, e termina essa parte iniciando um novo ciclo, tá, de divisão celular. Aqui volta para a fase G1 de intérfase. Tudo bem? Então, olha só, né, inicialmente que nós tínhamos aqui, né, ela aumentou na fase de síntese da intérfase e ela reduziu na fase de anáfase, né, da divisão celular, certo? O número cromossômico mantém-se o mesmo, tá? Mas a quantidade de DNA, né, que a gente analisou aqui, é que ela reduziu. Bom, vamos lá. Exemplos, né, de onde que ocorrem essas mitoses. Elas são, nessas divisões de mitose, elas são utilizadas por seres vivos unicelulares para fazer a divisão e reprodução deles, né? Então é assim que, por exemplo, um organismo unicelular, uma bactéria, por exemplo, ela se divide para formar uma outra célula, tá? Formando uma divisão semelhante a essa de mitose, que mantém o mesmo número cromossômico, tá? Mas vamos agora para organismos eucarióticos pluricelulares. É muito utilizado por esses organismos no processo de cicatrização ou regeneração de partes do corpo, né? Por quê? Você vai ter uma célula, um machucado, alguma coisa que vai cicatrizar, ele vai formar novas células ali no lugar daquelas células mortas velhas que estão lá, tá? E cicatriza assim. Também é encontrada, tá, para a formação de células velhas, tá? Então, nós temos células que acabam ficando velhas com o tempo, né, que vão perdendo a sua função. Então, o organismo começa a produzir novas células em substituição daquelas outras, né, que já estão perdendo a função. E um problema ruim, né, é que essas mitoses também são encontradas em células cancerígenas, tá? São células que perderam o controle da divisão e começam a se dividir descontroladamente, formando os tumores, tá? Evoluindo então para alguns tipos de câncer por aí, certo? Bom, sem perder tempo, passamos para a divisão da meiose, tá? Então já tínhamos falado sobre o que é a meiose, é um processo de divisão celular em que as células filhas, né, nesse caso de uma célula mãe, 4 células filhas serão geradas e elas terão metade do número cromossômico da célula original, tá? Esse é aquele desenho que eu coloquei para vocês no início da aula. Então, de uma célula diploide, né, 2N, ela origina 4 células filhas com metade do conjunto genético N, então, tá? Haploides. Aqui é o desenho, né? Assim como nós temos fases da divisão celular, né, de mitose, nós temos fases da divisão de meiose também. Só que o problema é que aqui na meiose nós não tínhamos duas divisões celulares. Deixa eu voltar o slide rapidinho, ó. Nós tínhamos a primeira fase aqui, ó, né, de divisão, que seria a meiose 1, que ela é uma meiose reducional, e depois nós temos a meiose 2, que é uma divisão equacional, tá? Então nós temos duas meioses em uma única divisão, meiose 1, meiose 2. Portanto, nós vamos ter etapas aqui na meiose 1 e etapas na meiose 2. Os nomes são os mesmos que nós tínhamos na mitose, só que agora nós vamos nomear como, né, fase de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Isso para quem? Para meiose 1.
Depois nós temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Para quem? Para meiose 2, tá? Vamos partir lá então. Prófase 1 são as mesmas características, né, levantadas na prófase da mitose, tá? Acontece o quê? Espiralização dos filamentos de DNA, desaparecimento do nucleolo, duplicação dos centríolos e migração para lados opostos. Os centríolos começam a produzir os fusos acromáticos, tá? Desaparecimento da carioteca, tá bom? Então, são as mesmas características da prófase da mitose, é essa da prófase 1 da meiose 1, tá bom? Com uma única exceção, uma única diferença, e aqui importantíssima essa diferença, que é o quê? É uma etapa chamada de crossing over. O que é crossing over? Até pus em vermelhinho aqui para vocês, ó. O crossing over, ela é uma etapa em que ocorre o deslocamento de um pedaço, né, de um cromossomo e ele troca de posição com o seu cromossomo homólogo, tá? Então é como se duas pessoas se juntassem e trocassem um pedaço, né, de uma perna com a outra, né? Aqui ela vai trocar então um pedaço de um cromossomo com o outro cromossomo homólogo dele. E isso faz o quê? Isso proporciona um aumento da variabilidade genética, tá? É um processo natural de aumento da variabilidade genética, né? Por que natural? Porque não foi induzido, por exemplo, por radiação, né? Igual uma mutação, né, causada por excesso de radiação ultravioleta, por exemplo, tá? E para complicar um pouquinho essa etapa, como essa fase da prófase 1 tem bastante detalhe, nós dividimos então essa etapa da meiose em mais 5 etapas, tá? Então é a subdivisão da divisão de uma divisão celular. Então nós temos quais são as etapas? São as fases de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Então tudo isso que eu falei aqui para vocês, ó, agora nós vamos ver ela em 5 etapas aqui, dentro da prófase 1. Então vamos lá, ó. A fase de leptóteno, o que acontece? É a fase em que os cromossomos começam, né, a ficar condensados, começam a ter aquela espiralização, tá? Então eles começam a se condensar aqui. No zigóteno ocorre a formação da sinapse cromossômica. Ah, professor, sinapse não é aquele negócio lá dos neurônios, mas é o mesmo nome aqui, tá? Então, sinapse cromossômica aqui para divisão celular é o quê? É o emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá? Então, o cromossomo e o seu homólogo, eles começam a se emparelhar, ficar lado a lado, tá? Você não tem como fazer o crossing over de um cromossomo do par 1 com o outro do par 2. Tem que ser os dois do mesmo par, tá? Então, para isso, eles têm que se emparelhar, né? Ficarem pares. Na fase de paquíteno, até coloquei em coloração diferente aqui para vocês, é a etapa mais importante para vocês saberem da prófase 1. Por quê? Porque é nessa fase do paquíteno em que ocorre quem? Ocorre efetivamente o crossing over, tá? Como que ocorre o crossing over? Através da ligação entre os dois braços cromossômicos dos cromossomos homólogos. Essa ligação é chamada de quiasmas, tá? Então é onde ocorre a permuta de material genético ou simplesmente crossing over. Depois, etapa do diplóteno, tá? É quando esse complexo sinaptotêmico ele começa a ser desfeito, ou seja, os cromossomos eles não precisam mais ficar emparelhados, então eles começam a se distanciar um pouquinho de cada um, tá? Ele rompe uma ligação que ela é feita entre eles. Só que não rompe totalmente. Por quê? Porque os quiasmas ainda se mantêm eles unidos, tá? O quiasma é o ponto de encontro entre os braços cromossômicos do crossing over, tá? Então, os quiasmas ainda mantêm os cromossomos homólogos unidos. E a diacinese é, enfim, a etapa de separação total, né, dos cromossomos homólogos, incluindo os quiasmas. E nessa etapa é o finalzinho, então, né, da prófase 1, em que ocorre a degeneração total da carioteca, da membrana nuclear.
tá bom? Então, essas 5 etapas aqui, ó, formam a etapa da prófase 1. Aqui é para mostrar para vocês em forma de desenho, tá? O leptóteno, né, começa o quê? Começa a sumir a carioteca e começa a espiralizar os cromossomos, tá? Aí, no zigótono tem o quê? Tem o pareamento, né? Então, ó, um par pareou com o outro, tá? Ele já está duplicado aqui, né? Então, duplicou na intérfase. Então, eles começam a se unir aqui, ó, pareando, formando o complexo de sinapses, tá? Aí aqui, ó, né, que é a fase do paquíteno, olha só como aqui, ó, esse cromossomo vermelhinho e o cromossomo azulzinho, eles entrelaçaram esse braço cromossômico aqui, ó. Esse azulzinho fez um desvio para cá e um desvio para cá e eles se uniram nesse pontinho aqui, ó. Esse ponto de união aqui, isso é o quiasma, tá? Então é nessa etapa em que vai ocorrer a troca desses braços cromossômicos. O vermelhinho passa para cá e o azulzinho passa para cá, tá bom? Então, ó, o diplóteno, né, é a fase em que começa a haver a separação dos cromossomos, né? Então divide, né, separa esse complexo sinaptonêmico aqui. Só que os quiasmas mantêm eles unidos ainda, tá? E na fase da diacinese, esses cromossomos, ó, já fizeram a troca, né, dessas pontinhas dos braços cromossômicos. Então a pontinha vermelha agora pertence ao cromossomo azul e a pontinha azul pertence ao cromossomo vermelho, tá bom? E marca então o final da prófase 1 aqui na diacinese. Lembrando que a fase importante para vocês saberem é a do paquíteno, que é a fase onde ocorre efetivamente o crossing over. Aqui o crossing over em mais detalhe para você, ó, cromossomos homólogos do mesmo par se pareiam, tá? Formam o quiasmas, tá? O quiasma, e aí ocorre a troca, né, da pontinha desses braços cromossômicos, tá bom? Certo? Gente, é braço cromossômico, tá? Não vai falar perninha, é braço. Belezinha? Então, o que é o crossing over? É a permuta de material genético dentro de um mesmo par cromossômico, responsável por aumentar a variabilidade genética. E essa, né, divisão, ela não ocorre em todas as divisões meióticas, tá? Então, a gente está falando tudo isso aqui, né, que ocorre na prófase 1, sendo que nem todas as células realizam essa. É verdade? É verdade. Ah, então por que a gente tem que saber? Porque ela existe, tá? E ela é importante, mesmo não sendo todas as células que realizam esse processo, tá bom? Seguindo então, depois da prófase, vem metáfase, né? E aí, o que é a metáfase? É aquela etapa onde os cromossomos têm máximo grau de espiralização, eles ficam pareados na placa equatorial e os fusos acromáticos se ligam, né, na região central do cromossomo, chamado de centrômeros. Aí aqui na anáfase 1, tá? Notem que a anáfase 1 ela é bem diferente da anáfase 2. Por quê? Porque a anáfase 1 ela é reducional. Então, quem que a anáfase 1 separa? Ela separa os cromossomos homólogos, tá? Então, os fusos acromáticos eles começam a encurtar e, diferente do que acontece ali, né, nas outras etapas que separam as cromátides, aqui não. Aqui separam os cromossomos homólogos. Ele puxa um homólogo para cá, o outro homólogo inteiro para lá, tá? Então, nesse caso, nós tínhamos 6 cromossomos aqui, ó, tá? E para cada lado da célula foi parar o quê? Foi parar 3 cromossomos para lá, 3 cromossomos para cá, tá? Então, ele ficou separado aqui. Então, ocorre a redução do número cromossômico nessa primeira etapa de anáfase 1. E agora, na telófase 1, é aquele processo que é o inverso da prófase, né? Começa a fazer o quê? Começa a desespiralizar os filamentos de DNA, reaparece os nucléolos, desaparecimento dos fusos acromáticos, reconstrução da carioteca, tá? Então é inverso à prófase 1. E na fase da intérfase, né? Na fase intermediária entre a meiose 1 e a meiose 2, é uma fase chamada de intercinese, tá? Não confundam com intérfase, tá bom? O que é intérfase? Intérfase é aquele processo que antecede, né,
é o processo de divisão, tá? Lá antes da prófase lá era intérfase. Aqui não, aqui é a intercinese. Então é o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2, tá? Dessa divisão da meiose, certo? Nessa etapa não ocorre a duplicação do material genético. É a principal diferença entre a intercinese e a intérfase. Depois começamos de novo, lá, volta para a prófase, só que agora é prófase quem? 2, tá? Então começa início da condensação do material genético, né, a espiralização, duplicação dos centríolos e migração para lados opostos, centríolos começam a emitir os fluxos acromáticos e desaparecimento da carioteca, tá? As mesmas características de toda a prófase. Só que aqui, ó, o desenho está mostrando duas células, porque agora, lembra, nós estamos na prófase 2. Né? Partimos de uma célula 2N, originamos agora o quê? Duas células N. Tá? Agora, ó, 3 cromossomos desse lado, 3 cromossomos para essa outra célula. Tá? A gente partiu de 6, temos duas de 3. Agora vamos lá, metáfase 2. Então, os cromossomos atingem o máximo grau de espiralização, como já era antes, cromossomos ficam centralizados na placa e os fusos acromáticos ligam-se aos centrômeros. Agora, nós estamos na anáfase 2. A anáfase 2, diferente da anáfase 1, é o quê? Que agora a separação na 2 é das cromátides irmãs. Tá? Na anáfase 1 foi a separação do quê? Dos cromossomos homólogos. Então, nessa separação aqui, ó, como separou, né, do mesmo cromossomo, separou em duas cromátides, então agora não é mais cromátide, agora é o que? Cromossomo. Então mantém o mesmo número cromossômico. Um cromossomo para lá, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Então eles continuam tendo o mesmo número cromossômico, tá bom? Das células filhas. Ó, separação de cromátides irmãs dos cromossomos. Na fase da telófase, de novo, é o inverso à fase da prófase. Desespiralização dos filamentos de DNA, reaparecimento de nucleolos, desaparecimento de fusos acromáticos e reconstrução da carioteca. Tudo bem? Aqui, ó, 1, 2, 3 cromossomos. 1, 2, 3, tá? Notem que aqui já está ilustrando, né, tudo com o crossover já feito. E ao final, né, dessa etapa da meiose, também ocorre a citocinese. Tá? O que é a citocinese? É a separação efetiva das duas células filhas. Tá bom? Então ocorre aquele anel contrátil que aperta, estrangula e separa, né, o citoplasma em duas metades para se formar duas células filhas. Tá bom? Aqui está mostrando só na célula vegetal. Vocês sabem muito bem que a célula vegetal não tem centríolo, né? Centríolo é uma exclusividade de células animais. Então não tem emissão de fusos acromáticos para fazer a divisão, tudo. Então essa divisão é um pouquinho diferente nas células vegetais, tá? Ela ocorre a divisão da citocinese através da construção de uma placa, né, aqui no meio, chamada de lamela média. Mas isso é muito específico agora, né? Não precisamos saber nesse momento. Para a gente ir finalizando essa etapa da divisão, então, da meiose, vamos analisar aquele, né, gráfico de quantidade de DNA. Não estou falando, lembra, não estou falando de número cromossômico, estou falando de quantidade de DNA. Então, ó, partimos na fase da intérfase, tá? Que é a fase que antecedeu todas as divisões de meiose 1 e meiose 2. Fase G1, acontece alguma coisa? Não, né? É uma fase de gap. Então ela está lá com material genético em 2N, tá? E aí o que acontece? Nessa fase de síntese, ela começa a duplicar a quantidade de material genético, tá? Para fazer a divisão. Então ela sintetiza e olha só, ela parte, né, de 2C e vai para C, é 4C, tá? Ela duplica a quantidade de material genético. Nessa etapa aqui, ó, começa então a divisão da meiose. Então é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na prófase, tem alguma coisa com material genético? Não. Aqui ele só está espiralizando, mas não está, né, duplicando nem dividindo. Metáfase, tem alguma coisa? Não. Aqui os centríolos estão só se ligando aos centrômeros. Tá?
E a anáfase? A anáfase sim, né? É nessa etapa da anáfase em que os fluidos acromáticos começam a se contrair, né, a diminuir, e ele reduz o material genético então, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai jogar um cromossomo para cada lado, né? E aí ele vira, né, ele vem para a quantidade, opa, sem querer, desculpa. Ele vem para a quantidade de material genético aqui inicial, tá? Só que qual que é a diferença dessa quantidade de material genético inicial? É que agora nós não somos mais, né, essa célula já não é mais 2N, ela é N. Lembra daquele desenho? Ela saiu de 6 cromossomos aqui, ó, e no final, na telófase 1, ela tem 3 cromossomos só, tá? Então agora é uma célula haploide. Aí começa a divisão da meiose 2, tá? Prófase, metáfase, né, que não mexe nessa quantidade de material genético. E aqui, na anáfase 2, tem a separação das cromátides irmãs, tá? Então ela reduz pela metade ainda, né, a quantidade de DNA. Ah, mas professor, tem 3 cromossomos, vai ficar com 1,5? Não, eu não estou falando que reduz o número cromossômico. Eu estou falando que reduz a quantidade de DNA, tá? O que é isso? Ele separou as cromátides irmãs e jogou, né, uma cromátide para cada lado, tá? Então ele continua tendo 3 cromossomos, por isso que ela é uma célula N. Mas a quantidade de DNA no final, ó, ela é metade da quantidade de DNA original, tá bom? Então esse gráfico aqui mostra pra gente exatamente isso, como que varia a quantidade de DNA em todas as fases da divisão da meiose, tá bom? Para finalizar, onde que ocorre, né, perdão, escrevi errado aqui, ó, tá? Onde que ocorrem essas meioses? Não é mitose, não, é meiose, tá? Ela ocorre onde? Na formação, né, para a formação de gametas, então chamada de gametogênese. Lembra, gametas são células reprodutivas, masculina, né, são os espermatozoides, femininas, que são os óvulos. Para a produção dos óvulos, essa gametogênese chama-se ovogênese. E para espermatozoides, chama-se espermatogênese. Tá? Isso aqui a gente vai estudar na próxima aula. Tá? A gente vai falar também sobre embriogênese, essas coisas. Mas só para adiantar um pouquinho, a ovogênese, a partir de uma célula primordial, né, uma célula aqui da mãe, chamada de ovócito 1, que é diploide, ela vai dar origem a 4 células filhas daqui. Só que apenas uma vai ser um óvulo N e 3 vão ser glóbulos polares, também N, tá? Haploides. Já a espermatogênese, né, de uma célula original, que é o espermatócito 1, ó, 2N, ele vai originar no final o quê? 4 espermatozoides, que é haploide, tá bom? Então, galerinha, essa foi a parte, né, de divisão celular, tá bom? Eu sei que foi muita informação, espero que todos tenham, né, eu tenha conseguido ser claro para vocês e passar as informações necessárias, tá? Para aqueles que quiserem, voltem os vídeos, façam as anotações, certinho? Só aqui que eu coloquei, né, mitose, mas é meiose, lembrando de novo para vocês, tá bom? Galerinha, forte abraço.